Saudações, buscadores! Aqui é o Thiago Sanz e esse aqui é mais um Estudando, o vlog onde a gente analisa juntos os episódios que foram ao ar no YouTube. Vamos falar hoje do episódio 93, a Visão Grey, parte 1. Se você não viu, já sabe, o link está aqui no card, também está na descrição, confere lá, depois volta aqui para este Estudando, beleza? Thiago, como é que foi esse episódio? Muito bem, essa sessão ela foi uma das primeiras do Alexandre. Ficou bem claro para a gente desde o início do processo que ele estaria muito relacionado com processos de linhagem Grey, e isso ficou bastante evidenciado nesse episódio quando foi percebido que haviam de fato muitos fractais, né, dele nessas experiências. Então, qual que é a primeira coisa que essas consciências falam pra gente? Nós já falamos isso anteriormente aqui. Eles gravam o fato de não serem a única raça Grey existente, tá? Por que isso acontece? Porque a gente é muito linear, né? Então a gente tá vendo uma raça e muitas vezes elas parecem com Grey o bastante pra gente dizer que ela também é uma raça Grey. Ou então, nós não conseguimos compreender de qual realidade aquele Grey vem. E mesmo que ele tenha uma série de questões físicas que você possa dizer como diferentes, nós nem sempre percebemos isso durante uma comunicação, tá certo? Às vezes é muito específico, às vezes é algo interno no corpo. Então nós não conseguimos saber com exatidão da onde vem. E é muito difícil você catalogar de qual realidade é. E qual que é a pira sobre isso? É que é impossível, é que é improdutivo, é que em algum momento deixa de fazer sentido você tentar fazer essa catalogação, tentar compreender as diferenças, né? Então, tenha em mente que as histórias e aquilo que os Greys passaram, que vocês vão ouvir ou que no projeto, inclusive o próprio projeto vai ter diferenças entre essas histórias, elas são de Greys que pertencem a linhagens diferentes, de realidades diferentes, tá? Então é legal falarmos isso. Assim como é legal nós falarmos também que boa parte da compreensão, do entendimento que o humano tem sobre o Grey, ele é oriundo do nosso entretenimento, nossa cultura de entretenimento, que desde os anos 70, acho que desde os anos 60, já prolifera os Greys com bastante terror, como se fosse uma coisa bem negativa mesmo, e isso, nossa cultura de cinema também faz muita questão de continuar proliferando, né? E isso acaba entrando num consciente coletivo muito forte, a ponto do arquétipo Grey, né? Ou seja, aquilo que nós entendemos como Grey enquanto sociedade, remeter a questões bastante negativas, né? Isso é bem evidente. Também, é legal falarmos isso. Não é tão negativo quanto parece, até porque nós já entendemos que bem e mal não existem, são reverberações humanas e de alguns outros lugares, mas humanas, tá? Então vamos lá, né? O Grey, ele passou um detalhe bem interessante explicando sobre a Terra dele. Ele mostrou 4 realidades da Terra, onde não deu muito certo não, né? Onde a coisa deu uma degringolada e a Terra meio que se destruiu, né? E uma dessas realidades é uma realidade onde ocorreram guerras nucleares, tá certo? E interessante nesse ponto, eu vou até explicar para vocês. Quando eu decidi editar esse vídeo, é muito complicado, é muito difícil, porque às vezes a gente decide um vídeo, o processo decisório, às vezes ele é mais claro, às vezes ele não é tão claro, né? Às vezes ele é até projeção, enfim, mas é um feeling, é um sentimento. Na hora que você pega a lista ali de episódios, de sessões para contar uma história, para facilitar o entendimento de vocês, né? Porque há uma linearidade nos episódios, de certa maneira, né? Curiosamente, esse episódio eu não lembrava dele, né? Já tinha acontecido já tinha mais de um ano, né? E eu faço episódios, sessões todos os dias, eu não vou lembrar desse episódio. Curiosamente,
Até eu lembro de muita coisa, mas curiosamente esse aqui eu não lembrava. E quando eu comecei a editar, eu tomei um sustinho de leve, assim, com a semelhança do relato sobre o que aconteceu na realidade Grey com o que aconteceu agora, nesse momento, com o que acontece agora na nossa realidade, referente a questões de guerras nucleares e tal. E tudo isso que paira, né? Essa possibilidade existente aqui, que se fez agora muito presente. Curiosamente, foi bem parecido, né, o processo que aconteceu lá. E as pessoas me perguntaram muito: Thiago, então a gente está arrumando para aquela realidade? Né? É isso mesmo? Não, vejam bem, não significa isso, tá? Mas vejam como que é uma questão tão latente e óbvia e tão presente nas programações, que uma hora ia acontecer mesmo em algum lugar e isso ia se dar por acontecido e tal. Se acontecer algo aqui que não está previsto, mas que também não faz diferença se está ou não, porque às vezes acontece mesmo não estando previsto, as pessoas não entendem isso. Porque alguém previu, né? Entendeu? Alguém em algum momento previu, mesmo que a gente não entendesse o que está acontecendo. É parecido com a pandemia. Ninguém pode falar exatamente que previu de uma maneira clássica. Nenhum espírita veio e falou disso exatamente. É muito raro você ter relatos de alguém que acertou, né? Nesse quesito, até o Bill Gates e cientistas estão mais à frente da espiritualidade. E aí, agora os caras aqui no meu inconsciente já estão puxando outro tema. Olha como vai, né? Nosso amiguinho Gray não falou que na realidade deles o que eles tinham de mais próximo da espiritualidade era a ciência? Então, é um pouco disso, né? Tem coisas que a nossa ciência prevê melhor do que a nossa espiritualidade. E no fim das contas, né, acho que foi Ademar Ramos que disse isso. Tudo aquilo que é dentro do oculto, dentro da leitura da espiritualidade, ela é o limite daquilo que a ciência não trouxe como resposta. Então, no fim das contas, é tudo uma coisa só que as pessoas não entendem assim, né? Tudo isso é acesso. O que os próprios cientistas estão trazendo, na verdade, também muita coisa é acessada. Aquilo é extrafísico, aquilo é intencionado, enfim, planejado, direcionado, as pessoas nascem sabendo como fazer isso e, enfim, é a mesma coisa. A gente só classifica ciência e espiritualidade aqui como coisas diferentes, mas estão no mesmo campo, né? Então, é muito mais fácil às vezes você ver um cientista fazer uma previsão do que alguém, um espírita, chegar e falar: olha, a pandemia vai chegar, entenderam? E essa é uma grande provocação, né? Porque a gente não tem essa percepção clara de que a ciência e a espiritualidade são parecidas, porque elas parecem, uma parece ser muito racional, outra parece ser muito emocional, mas quando você vê e conversa com esses espaciais, você percebe que eles também são muito racionais. Então, de certa forma, dá pra gente dizer que é a mesma coisa. Então, onde eu estava? Eu estava falando sobre o acidente. O acidente nuclear que aconteceu lá, não dá para dizer que a gente está rumando para isso, mas foi muito curioso a sincronicidade desse evento, né? A gente pode dizer que nós estaríamos próximos de uma realidade Grey se nós manifestarmos alguns daqueles eventos. Não significa que todas as formas onde esses eventos se manifestaram resultaram em realidades Greys, tá? Isso também é importante de ser dito. Então, com o acidente, rolou o que o Grey e o rato, aquela parte em que o Grey fica falando do rato e fica pedindo e voltando naquilo do rato lá, né? Na visão do rato, na visão da imagem, na tela mental sobre o rato, no labirinto, né? E isso é muito interessante, porque o que ele quis dizer ali é que houve uma adaptabilidade, né?
E esse processo de adaptabilidade pela sobrevivência, ele foi bastante tecnológico, ou seja, houve muito mapeamento das raças, inclusive um banco de dados das raças, e eles passaram então a fazer modificações em seus DNAs, né? E essas modificações, elas geraram um doloroso processo de mudança que, conforme o tempo foi passando, as gerações foram passando, foi se agravando ao ponto de suprimir as emoções, porque claramente era um processo muito doloroso e rápido. Foi rápido. A mudança se fez necessária em um curto período de tempo, e tudo que é muito brusco é muito difícil e ocorrem mais traumas para serem vividos. Traumas significam mais realidades paralelas, tá? Só um parênteses aqui. Então, dentro desse processo, eles passaram a ter então uma incompetência sentimental. Essa foi a frase utilizada pelo Gray e que é muito interessante de ser percebida, porque é uma incompetência no sentido de que já havia e deixou de existir, então é uma deficiência, né, corpórea. E é corpo, tá? Sentimento é corpo. As pessoas estão muito equivocadas às vezes quando avaliam, né, que é possível que isso seja muito espiritual e que um ser que não possui um corpo mental, um corpo sentimental, que um ser que não tem nenhum sentimento, ele é inferior aos que possuem. Isso aí é uma falácia. Cada manifestação de vida se dá de formas diferentes, não se tem como ser igual e não é desejável que sejam iguais também, tá bom? Senão a gente teria os mesmos tipos de experiências, isso não faria o menor sentido, não é? Então, essa é a parte da incompetência sentimental, né? Que tem essa percepção de como que isso aconteceu. Como se esses processos tivessem sido muito dolorosos e com o passar do tempo fosse se desligando essas chaves aí da parte sentimental. Que mais? Aí entrou um outro tema, também uma outra provocação excelente, de que não existe diferença entre uma terra plena, normal como a que nós vivemos, e uma terra arrasada, destruída. Não há diferenças, né? E isso foi percebido, na hora a gente falou, faz sentido, é isso mesmo. E com o tempo a gente foi entendendo cada vez mais de que o externo, ele é aquilo que está dentro da gente. A gente exterioriza o que nós estamos trabalhando internamente, consciente ou não. Então nós pensamos uma coisa, nós temos aquilo dentro de nós precisamos jogar isso para fora. Então o que acontece no externo é basicamente aquilo que nós interiorizamos. E muitas mudanças precisam ser externadas para que sejam trabalhadas. Então, guerras como as que aconteceram nessa realidade são bons exemplos disso, de condições externas que precisam ser trabalhadas, que não são trabalhadas no interno, então elas são exteriorizadas para que elas sejam vivenciadas de uma maneira mais impossível de você contornar, tá certo? Você precisa vivenciar. É como pôr para fora, é um processo de transição também, tá? Então a transição lá foi bem louca, foi bem acelerada, porque aquilo aconteceu, forçou que em muito pouco tempo grandes mudanças ocorressem nos corpos dos que permaneceram, tá? Então, e essa coisa da diferença, no fim das contas, não me importo se eu estou numa experiência aqui da Terra, se a Terra está ok ou se ela não está. Porque o que interessa é o que eu estou. Se eu estiver num grau onde eu compreendo as coisas, eu não vou sofrer por elas estarem como estão. Entenderam? Então, é assim que funciona a percepção da consciência. Quando você tem a consciência do processo, mesmo que outros tenham te levado para um lugar meio obscuro ali, você vai passar com aquilo com
compreensão do ambiente. Então isso é importante de ser dito. A forma do externo pouco importa. O que importa é como você está trabalhando o seu interno. E o externo pode te ajudar a fazer isso com mais, vamos dizer assim, eficácia, tá? Que mais? A possibilidade de extração de material dos grids, esse tema é legal. A possibilidade de extração versus a intervenção no passado. Porque foi falado que eles não têm muita intervenção. Tipo assim, as raças não têm muito como intervir no nosso passado. O que isso significa? Significa que quando as raças vêm para cá, nem sempre se está disponível a possibilidade de mudar uma linha de tempo. Isso não é simples, não é fácil e não se faz isso. Não ocorre, porque nós é quem estamos no leme desse processo, vamos dizer assim. É a nossa forma da nossa egrégora que vai gerar, né, entendeu? O nosso conjunto de possibilidades monádicas que vai estar gerando o que nós estaremos vivenciando. Se o ser não está vinculado à Terra, ele tem pouca possibilidade, ou quase nenhuma possibilidade de alteração, a não ser quando monadicamente isso se faz interessante, tá ligado? Então, para que você consiga fazer uma intervenção, você precisa ter uma contraparte sua para você interferir. Olha que interessante. Então, todos estes seres que estão no leme das agendas negativas, vamos chamar assim, estão fazendo suas intervenções por intermédio de seus próprios fractais. E são intervenções que são desejáveis e por isso foram, vamos dizer assim, aprovadas, com ressalvas, né? Pelos projetos, né, planetários, porque isso acontece em todos os cantos, tá? E não é errado falar planetários, porque em estrelas também ocorre isso, em satélites também, enfim, nos orbes, né? Sim, Terra plana não existe. Então, partindo desse processo da intervenção no passado, a gente precisa entender que a intervenção existe, pode ser feita, mas é muito no micro e não no macro. Então, você faz a sua intervenção naquele que você tem a outorga para fazer, porque é um processo, é um objetivo monádico que isso seja vivenciado. Então, pode ser realizado. Se for um objetivo monádico, que uma intervenção, vamos dizer assim, se existem muitas mônadas ali que têm essa possibilidade de uma intervenção externa ocorrer e de uma mudança de realidade ser vivenciada, experienciada, desde que ela seja de fato percebida e que seja de uma forma muito clara para todos os envolvidos, então ela pode se manifestar. Então, percebam, tudo isso está relacionado à pauta da mônada, do que foi ali. É como se fosse uma fila de impressão. Vou falar um bagulho muito louco aqui que veio na cabeça. Imagine uma fila de impressão. Você fica jogando um monte de arquivo, às vezes não trava lá, a impressora nem imprime na fila de impressão, fica travado lá, você tem que às vezes deletar e mandar de novo para conseguir imprimir. É isso. Se muitos de nós estivermos mandando para a fila de impressão a mesma coisa, aquilo pode se manifestar de algum jeito, é possível que seja feito, né? Então é meio que assim que funciona quando a gente está falando de intervenções no passado. Você não consegue mudar relativamente a história do macro, mas se for o caso de muitas consciências desejarem alguma coisa, pode ser que seja feita alguma intervenção a nível monádico, a nível de possibilidades coletivas, tá certo? Acho que dá para entender, né? Que mais foi falado aqui? Basicamente é isso. E foi falado uma coisa interessante, que nós estamos num cacho de realidade, né? Num cluster, onde existem muitas realidades grays e nós ainda não rumamos para isso, né? Isso é interessante sim, isso acontece de forma geral em vários lugares, tá? Existem outras realidades também que é como se fossem realidades sobrepostas, tá? Então, por isso que você pode ter essa percepção. Você pode enxergar dessa forma, mas se você olhar por um outro ângulo, você vai ver que essa mesma realidade da Terra faz parte de outros clusters de realidade, e aí, de repente, este ponto de vista ele deixa de fazer sentido, vocês entenderam?
mas você pode ter essa leitura, tá? E é uma leitura que os Greys têm quando eles decidem ir para algum local fazer suas extrações de seus fractais. Beleza? Abriu muita coisa, né? Mas é isso aí, a gente vai explicando aos poucos. Fiquem bem, até semana que vem. Pô, fui. Tchau, tchau.